Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí, hein? Que ótimo por aqui, ótimo, sempre ótimo. Estamos chegando, está no ar pela Rede Família de Televisão, o nosso Visão Geral de hoje. Hoje eu convidei um amigo, acima de tudo um amigo, trabalhamos juntos muito tempo. Ele é vereador em Campinas, ele é radialista, dono de uma voz invejável. Jota Silva, meu querido amigo Jota Silva, nós vamos conversar aqui sobre vários assuntos hoje, não só da política, assunto de rádio, né? Afinal de contas, o Jota tem uma experiência monstro no rádio brasileiro. Tudo bem, né, Jotinha? Tudo certinho. Obrigado por mais uma vez estar comigo aqui, viu? Vamos conversar um pouquinho. Aliás, eu e você, se nós tivéssemos compilado nossas conversas ao longo do tempo que trabalhamos juntos, eu acho que nós não viveríamos para ouvir todas as conversas, né, Jota? Verdade. Um abraço, Alberto, um abraço a todos os telespectadores da Rede Família, aqui do seu Visão Geral. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui participando do teu programa. E verdade, nós tivéssemos tido essa oportunidade, né? Daria uma novela, viu? Daria uma novela. São muitas as histórias. O Jota, gente, o Jota é esse cara sério aqui assim e tal. Mas o Jota, quando a gente estava no coloquial, nos corredores, né, das rádios, aí, as nossas conversas, o que a gente dava de risada. Muita risada. Muita risada, né? Tem muitas histórias interessantes. Pena que não podemos contá-las todas aqui, com né, certeza, na televisão. Com certeza. Mas foram histórias, assim, sensacionais. Realmente é muito gostoso. Bom, primeiro que radialista tem muita história. Imagina, você tem quanto tempo hoje de comunicação, Jota? 50 anos, praticamente. 50 anos de comunicação. Eu tenho 47 anos, então nós temos quase um século de experiência, né? Mas imaginou o que nós já vivemos ao longo de todo esse tempo, Pelo né? amor de Deus. Você nunca pensou em fazer um livro, não, Jota? Você sabe que nunca passou pela minha cabeça? Nunca. Aliás, eu comecei a fazer um livro, tá lá, eu já devo ter escrito uns 20 capítulos. Mas, coincidentemente, depois do convite que eu tive para vir para a Rede Família, aí eu dei uma paradinha no livro. Então eu preciso retomar aí. É que o livro estava meio picante, eu contando algumas. Porque é o seguinte, o rádio não é essa maravilha, a televisão não é essa maravilha, não. Para a gente chegar aqui, para você nos ver aqui, para quem de repente só ouve, quando o produto está pronto, né? Que eu falo, né, Jota? Você vai a um restaurante e você pede um prato. Aí o garçom chega com o prato para você. Você olha aquilo, bonito, tal, come. Mas só Deus sabe tudo que se passou para que aquele prato chegasse ali na frente. E o tempo que demandou, se né? tomou para fazer esse prato, com certeza. E no rádio e na televisão é assim também, né? Justamente. Você tem toda uma produção, você tem várias horas ali para estar pensando. E outra, você vive 24 horas pensando nisso. Concorda? Sim. Você tem um programa amanhã, você já começa hoje a imaginar, a pensar, para discutir depois a pauta com a produção e tudo mais. Praticamente 24 horas você vive nisso. Eu vou mais longe. Às vezes na minha entrevista aqui com o entrevistado, algo que eventualmente você fale, já me vem à cabeça, eu não posso desenvolver esse assunto, porque esse assunto já está programado para tal dia, uma outra pessoa, justamente, né? Então a gente tem que ficar aqui nessa essa posição aqui do apresentador. Jota Silva, gente, dono de uma bela voz, como vocês estão percebendo. O Jota Silva, no período em que nós trabalhamos juntos na Rádio Central de Campinas, ele tinha a maior audiência nas manhãs no horário. Era uma audiência assim absurda, uma coisa assim monstro. A audiência que eu acho hoje, meu caro Jota, pelo número de emissoras, pela internet que avança e vem assim com uma força total, eu acho que a audiência, ainda que o programa seja muito bom, a audiência no rádio um dia diminui cada vez mais. Eu estou enganado? Ela tem diminuído a cada ano que passa, né? Mas por conta justamente das redes sociais, por conta da internet, né? E ela cai não só na faixa do AM, como também na faixa do FM. Sem porque dúvida. A pessoa hoje que quer ouvir música, por exemplo, ela
hoje dificilmente ela vai ficar com o rádio ligado. Sim, ela tem os seus acessos todos através do seu celular para ouvir, para ver televisão, para ouvir até mesmo as próprias emissoras de rádio. Então, a tendência é cair, sem dúvida nenhuma. Gente, eu vou conversar com o Jota Silva aqui, que é vereador em Campinas, sobre política, claro. A gente vai falar de algumas coisas aí da política, de assuntos que são pertinentes, que são do momento. Mas eu estou puxando esse assunto aqui do rádio, até porque fazia tempo que eu não tinha uma resenha assim com alguém, né? Para a gente poder conversar e tal. Então, e é muito bom, vocês vão acabar descobrindo coisas interessantes sobre o rádio e que, de repente, vocês não poderiam, assim, imaginar. Jota, o rádio AM, ele vai deixar de existir no Brasil, né? Daqui a pouquinho vai virar tudo FM. Vai. A transmissão na frequência modulada. Frequência modulada, muito bem. Agora, e essas emissoras, ainda há espaço no FM para essas emissoras? Eu discutia dias atrás com um amigo, ele em parte concordou comigo. Nós estamos ouvindo essa história que o rádio vai acabar há muito tempo. E ele tem diminuído, devido à própria internet, tem diminuído a audiência, né? Mas eu acredito, Alberto, que o estilo de programação do rádio AM, melhorando um pouco a qualidade dos programas, ele deverá se manter ainda mais do que as próprias programações de FM. Porque o ouvinte de AM, ele é fiel. O ouvinte de AM é fiel. Eu sou o maior exemplo disso. Mas o ouvinte do AM não está envelhecendo, já? Está envelhecendo. Mas ele é num número muito grande, por isso que caiu a audiência. Mas ele ainda se mantém fiel. Quanto ao ouvinte que é mais jovem do FM, não é fiel. E o ouvinte que é mais jovem do FM, que gosta de música, ele não está ligado no rádio mais. Jota, é um exagero a gente falar. Você está vendo aqui, ó, nós temos jovens aqui que são cinegrafistas. Eu vou falar isso para você e depois eu vou dar uma olhadinha na expressão deles aqui. O jovem não ouve mais rádio. Deixa eu ver. Vocês ouvem rádio? O jovem não ouve mais rádio. Não ouve. Então, veja só, essa é a minha preocupação. Se o jovem, quando a gente fala o jovem, eu falo juventude mesmo, eles não ouvem mais rádio. Os meus filhos ouviam quando eu estava narrando futebol. Justamente. Mas eles não são de ouvir rádio. Então, mas essa geração não está ouvindo mais. O rádio, principalmente o AM, ele tem que passar por uma transformação muito grande, não só com relação à mudança da faixa de transmissão, que aí vai ter uma qualidade de som muito boa, mas ele precisa passar por uma transformação na sua produção, qualificar melhor a programação. Olha, ontem eu fiquei muito feliz. Ontem eu transmiti o jogo da Ponte Preta com o Palmeiras e durante o jogo, pelo meu aplicativo, né, que eu tenho falado sempre aqui do meu aplicativo, eu recebo WhatsApps aí do Brasil todo. E um ouvinte da Bahia, que com certeza baixou o aplicativo porque me viu aqui falando do aplicativo na televisão, e ele baixou o aplicativo e ainda fez dar um elogio à minha transmissão, fiquei muito feliz e tal. E o que eu tenho percebido olha que coisa interessante, hein? No aplicativo, que não é FM nem AM, no aplicativo você tem uma abrangência maior da idade, uma faixa etária diferente e muito mais pulverizada, porque se o jovem não tem o hábito de pegar e ligar o radinho nele, hoje quase ninguém mais vai para o estádio com radinho, tá certo? Pouca gente. No entanto, todo jovem tem um smartphone, quase todos, né? Então, por esta razão, eu acho que hoje, e pela invasão efetiva da internet, é que nós estamos tendo uma dificuldade muito grande no rádio AM e FM. E o detalhe, diretores, proprietários de emissoras de rádio do Brasil, a tendência é aumentar a audiência internet, diminuir cada vez mais a audiência no rádio. Com certeza, o futuro na internet, ele é muito mais promissor do que do rádio, a não ser se houver um outro tipo de planificação, um outro tipo de estudo para o rádio.
O rádio hoje, nós estamos no mesmo rádio de há 50 anos atrás. Então, as emissoras de rádio, o grande problema hoje de emissora de rádio, fora o som, que isso então vai ser um problema resolvido, vai ser resolvido. Pelo FM, tá certo? Vai ser resolvido. Dentro, não sei, mais 2 anos, 3 anos, 5 anos, não sei. Mas vai ser resolvido. Mas é a qualificação dos profissionais que trabalham na emissora do rádio, em todos os sentidos. Não tem. Então, uma outra coisa também, né? E isso aí nós estamos falando isso para você que está nos acompanhando, de repente você tem um filho, ou você mesmo, você sonha em ser radialista, eu quero ser radialista e tal, vai se preparando, hein? Porque é uma caminhada muito difícil, Jota. Muito Se você, claro que eu também acho que em todo segmento da sociedade, aqueles que são salientes, aqueles que se destacam, acabam fazendo vida, acabam seguindo em frente. Mas o rádio e a televisão, vamos deixar de lado, mas o rádio especificamente, o rádio nunca foi de pagar bem o profissional. Nunca. O profissional que ganha bem no rádio é o profissional que ele associa a venda e o artístico. Ele tem que ser comercial. Eu costumo dizer que o cara tem que ser locutor-vendedor. O locutor-vendedor ganha dinheiro, como você. E como é que é, por exemplo? Tem um anunciante que ele quer o J. Silva. Eu quero o J. Silva fazendo o meu testemunhal. Então o J vai tirar partido disso. Mas você simplesmente trabalhar no rádio, fazer as horas normais de locução, acho que são 6 horas por dia. 6 horas. 6 horas Hoje por dia, não sobrevive mais. Não sobrevive. Então, muita atenção, você que sonha, porque o ser radialista é um sacerdócio, né? Você tem que se dedicar, estudar e tal, e de repente você acaba não tendo a compensação financeira. Então é bom que a gente dê essa dica. É bom dar essa dica, e tem um detalhe muito importante, é bom para você que quer seguir a carreira de radialista. O rádio ele é muito ilusório nessa parte. Se você já passou por isso, Alberto, tenho certeza, eu já passei por isso. Se deixar, você fica 24 horas lá na rádio. Você fica 24 horas na rádio. E fica mesmo. Aí no final do mês você vai ver o seu bolso está vazio. Porque ele é muito ilusório. Ele te leva para um caminho gostoso, maravilhoso. Sim. Mas em termos financeiros não rende. Ele massageia o ego, ele alimenta a alma, mas o corpo isso é um perigo para quem está começando. Verdade. Um perigo para quem está começando. Então, vale a dica para você. Isso aqui é uma das grandes coisas. Você que tem vontade de trabalhar em rádio, não se esqueça. Se você não for comercial, a não ser que você seja um fenômeno da comunicação, aí tudo bem. Diferente, fenômenos a gente não discute, né? Mas você que quer trabalhar em rádio, não se esqueça, você precisa ser, acima de tudo, comercial, ter um bom relacionamento para você vender as propagandas, para você poder ganhar dinheiro. Senão vai passar pro rádio e vai se desiludir. O comercial, ser um bom comunicador. Sem dúvida. Não é? Se preparar. Hoje, o grande problema das emissoras de rádio hoje, tanto a AM como a FM, boa parte dos locutores não tem noção nenhuma da vida, não tem noção nenhuma de mundo. Às vezes não sabe nem o que está falando. Verdade. Então isso é muito complicado. O cara que vai para o microfone, né, ele tem que estar preparado, tem que ter um conhecimento mínimo do mundo, não estou dizendo nem da cidade dele, sim, nem do Brasil. Tem que ter uma cultura, né? Ele tem que ter um conhecimento mínimo de mundo. Silva, eu vou dizer uma coisa a você e vou dizer para o Brasil todo, porque assim, eu cheguei numa fase da minha vida que dentro da comunicação, tanto tempo na comunicação, eu não tenho receio de falar nada, absolutamente nada, porque muitas coisas quando as pessoas falam assim, mas você pode provar isso aí? Vai para a justiça que eu provo, hein? Vai para a justiça que eu provo. Hoje em dia, salvo as exceções, e ainda bem que existem as exceções, mas há tempos atrás, para você trabalhar no rádio, na época de J. Silva, na minha época, você fazia testes, você tinha que ter realmente ali condição efetiva. Hoje qualquer um fala em rádio, qualquer um, claro, né? Mas qualquer um fala em rádio mesmo. Por quê? Porque se o patrão vê que isso aí vai minimizar custo, não vai trazer nenhuma complicação e tal, ele não quer nem saber, ele vai preencher a hora ali. Então, esse é o grande problema também. Porque houve um relaxo de muitos patrões que se tornaram relapsos e, infelizmente, essa qualidade que você reivindica não tem mais. Justamente. E um dos motivos do que o número de audiência cai a cada dia é justamente isso. A falta dos patrões, né, dos proprietários de emissora, aplicarem
na sua emissora, nos seus funcionários, dando condições para que ele possa realizar um bom trabalho. E isso é um ciclo vicioso, porque aí o patrão pensa assim, não preciso me preocupar muito, não, nem tenho muita audiência, eu posso supor assim, peraí, é justamente no momento que você não tem essa muita audiência que você precisa de qualidade para adquirir. Assim como nos meios de comunicação, nos departamentos comerciais dos meios de comunicação, eu sempre defendi, eu nunca fui só da parte comercial, mas eu sou extremamente comercial, porque a gente trabalha aí, vai à luta, né, o tempo todo. Então, eu sempre falei para as pessoas, no momento que saem para o trabalho, quando o anunciante ele fala, a situação está difícil, então eu tenho que segurar, peraí, mas é nessa hora que você tem que anunciar. Se está tudo bom, se está tudo maravilhoso, até que você pode deixar, mas quando está precisando é que você tem que quer fazer. ver um grande exemplo? Qual que é o ganha-pão das emissoras de rádio? A propaganda. A propaganda. As emissoras de rádio não aplicam nelas mesmas, dessa forma. Próprias. Elas não fazem publicidade da programação dela. Porque elas acham que o veículo é suficiente. Justamente. É onde acaba não dando certo. Quando não é. E você vê, tem muitas emissoras de rádio no país que têm sucesso. E você anda pela cidade, você vê outdoor, você vê bus door, você vê em outros setores, você vê, eles falam quando tem aquelas meninas no semáforo entregando aqueles flyers e tal. Pedágio, né, que eles falam, pedágios e tal. Então, é isso aí, é preciso investir, Só que no nosso país, e também tem uma coisa, hein? O anunciante de propaganda, nós estamos falando hoje aqui sobre uma coisa muito interessante que talvez nunca você que está nos assistindo nesse programa, você nunca ouviu a gente abordar esse tipo de coisa. Mas é importante porque às vezes você imagina, mas o cara que faz a propaganda, ele quer o retorno. Claro que ele quer o retorno, mas o retorno não é daquela propaganda. Existe o retorno institucional. Por exemplo, você vê um supermercado anunciando alface a nem sei quanto custa, sei lá, 50 centavos. 3 reais. Eu já estava em 50 centavos. Não, tá bem mais caro. Então tá bom. A 3 reais. Então você imagina aquela propaganda que saiu na televisão, anunciando alface a 3 reais, para ele ter uma compensação e para ele ganhar dinheiro e para ele recuperar o que ele investiu ali, tem que vender alface durante 10 anos, toda a plantação para ele poder ter o retorno. Mas não é o retorno do produto, é o retorno institucional da empresa. Quem não é visto não é lembrado. Essa frase é muito antiga, e você sabe disso, né? E correta. Voltando a falar, por exemplo, dos proprietários de emissora de rádio, os patrões, né? Você, por exemplo, já teve nos 2 segmentos, está até hoje, está aqui na televisão, mas 2 segmentos que patrão de rádio e dono de rádio, ele não aplica, jornalismo e jornalismo esportivo também. É verdade. Ele não aplica. Para ele é despesa. Sim. Para ele não quer ter uma boa equipe de futebol na emissora dele, porque dá despesa. Olha, que vai qualificar a programação dele. Ele não quer ter uma boa equipe de jornalismo, porque dá despesa, mas é o que vai qualificar também a programação dele. Com certeza. Aqui em Campinas, são 3 emissoras, 2 no AM e 1 no FM que fazem futebol, que transmitem futebol e tal. Agora, uma do FM parece que está bancando a equipe esportiva, mas até outro dia era o Alberto César que tinha lá um esquema, um contrato com a emissora e eu tinha a minha equipe esportiva, tá certo? E as outras emissoras de Campinas não têm o esporte próprio, eles terceirizam o esporte. Então eles não acreditam no esporte, por isso terceirizam. Por que terceiriza? Porque minimiza uma série de coisas, minimiza custo. Despesa, custo, esse negócio todo. Mas, enfim, gostoso falar sobre isso. Parece que nós estamos de novo no corredor da rádio, Jota. É bom demais, né? É bom demais, é muito gostoso. O rádio, ele tem esse lado maravilhoso, né? Esse lado que eu chamo de ilusório, maravilhoso. Você não está no rádio no momento? Atualmente não. Você saiu um pouquinho antes de mim? Eu saí um pouco antes de você, né? da Rádio Central. E aí você só está na Câmara? Só estou como vereador atualmente, Muito bem. Posso contar aqui que eu nunca vi pessoa se alimentar mais rapidamente do que você? Pode. Até hoje você é assim?
Eu melhorei um pouco. Melhorou? Melhorei um pouco. Mas um pouco. o Jota Silva, gente, a refeição do Jota Silva, quando de repente a gente fala, Jota, vem cá, vamos conversar. O Jota, espera um pouquinho que eu vou almoçar, mas é um pouquinho só. E era um pouquinho só mesmo. Mas é uma coisa impressionante. Mas desde criança, né? Desde 7 anos de idade eu trabalho. E a vida sempre corrida. E é tudo ali. Sempre corrida. E às vezes no Paraná a gente almoçava, às vezes jantava em pé. Em pé. Em pé. Então eu é. acostumei nessa correria, né? E o Jota, assim, impressionante. Um almoço e um jantar com o Jota é coisa de minutos. É uma coisa assim. E não faz, e dizem que não faz bem para a saúde. Não, no entanto, o senhor está aí, super forte e tal, trabalhando. Tamo aí, mas que não faz. Não aconselho ninguém. Não aconselho o que eu falo, não faça o que eu faço. Justamente. E você nasceu em? Eu nasci em IEP. É um município perto de Rancharia. Como te chama? IEP. IEP? Mas eu me considero paranaense porque eu fui com mês de idade para o estado do Paraná, para Cruzeiro do Oeste. Mas IEP fica onde? Fica perto de Rancharia. Mas que estado? Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, já IEP? Tupã, aquela região ali. Aquela região. Aí fui para Cruzeiro do Oeste, que fica no norte do Paraná, com um mês de idade. Tá. Então me considero paranaense. E você Aliás, nem conheço a minha cidade. Tá, IEP. E quem nasce em IEP seria IEPense? IEPense, não tem alguma ideia. Coisa assim. E você começou rádio, então? Eu comecei em Cruzeiro. Cruzeiro. Eu fui com um mês de idade, com 30 dias. Na Cruzeiro aqui? Cruzeiro norte do Paraná. Cruzeiro do Oeste, próximo ao Moarama, próximo a Maringá, que são cidades de destaque. Tá, você começou como um disc jockey mesmo, comunicador assim? Eu comecei como operador. Como operador. Operador. Tá. Eu com 9 anos de idade para 10 já estava ali aprendendo a ser operador. Hoje seu pai seria preso, né? Seu pai e sua mãe. Porque seria. Eu também comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, eu era auxiliar de eletricista. Subia em poste, fazia uns trabalhos e tal, não sei o quê. Eu falei até outro dia, Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias, que é do Conselho Nacional de Justiça, né? Juiz de Direito. Aliás, proximamente virá aqui. Falei com ele ontem, virá aqui para a gente falar sobre terceirização, para a gente falar a lei da Previdência e tal. Dr. Carlos Eduardo, quando esteve aqui, eu disse a ele, doutor, se o meu pai tivesse vivo, o senhor mandaria prendê-lo, porque meu pai me pôs para trabalhar com 11 anos de idade. Eu com 7. Eu com 7 anos já trabalhava. E no entanto, o que trouxe de malefício para você? Graças a Deus não trouxe nenhum malefício. Só trouxe coisas boas. Só coisas boas, Só né? coisas boas. Eu comecei com 11 anos, não parei mais. Porque trabalho também, trabalho. E do jeito que estão fazendo a Previdência também nunca mais vou parar, né? Pelo amor de Deus, foi até bom que comecei cedo. Verdade. Você é aposentado? Aposentei agora. Aposentou? Muito bem. Então você já está tranquilo, pode parar de trabalhar não, porque infelizmente você não pode depender de aposentadoria. Brasileiro, a não ser... Mas é bom, é uma sensação boa se aposentar, não, Jota? Olha, pode ser sincero, eu não sei te dizer, eu não sei te dizer. Você para carro, você tem ali... Eu tenho, do idoso tem. Eu uso. Eu não só uso, como tiro as pessoas que param no lugar do idoso e do cadeirante também. Porque não tem sentido, né? Justamente. Não tem sentido. Não tem sentido. Bom, Jota, nós falamos aqui quase 25 minutos sobre rádio. E olha que a gente passaria o programa só sobre isso. Muita Mas nós vamos coisa. falar então um pouquinho da política, do BRT. Vamos. Nós vamos falar um pouquinho aí da Previdência, desse negócio todo. Ok. Do seu trabalho lá na Câmara. Quero saber como é que é o seu relacionamento, já que você faz parte da base, com as pessoas que são da oposição, né? A Mariana Conte esteve aqui dando uma entrevista pra gente. Aliás, para passar à frente, Jota, tem aqui 2 pessoas falando sobre o rádio. Nós selecionamos aqui o Tony Costa, aqui de Campinas, ele já foi locutor no Vale do Paraíba, ele está lembrando os tempos áureos do rádio, em amplitude modulada, que é o AM, né? Amplitude modulada, e tem a frequência modulada, que é o FM. Ele está dizendo que ele se recorda de que o que era muito comum, os locutores organizavam shows, né? Grandes shows e tal, se as emissoras não deveriam retornar com isso. Mas hoje, shows é uma coisa que está, desculpa, né? Eu ia falar que tá carne de vaca, mas carne de vaca tá tão complicado hoje, né? Mas show é uma coisa que não sei se... Mas ainda dá. Ainda. Que as emissoras não aplicam. Nós temos algumas emissoras, Alberto, aqui na região. Em Campinas não se faz mais isso. Campinas, infelizmente, a coisa caiu bem. Aqui em Americana, tem emissoras de AM e FM em Americana, que nos seus aniversários fazem grandes shows com grandes artistas, levam milhares de pessoas. Arthur Nogueira.
Tem uma emissora de FM, Arthur Nogueira, que quando faz aniversário, lota a praça com bons nomes, então, inclusive. mas tudo bem, mas a promoção para a emissora é muito relativa, porque você vai lá, você vai ter um número enorme de pessoas, né, jovens e tal, dependendo do artista, e eles vão lá por causa do show, não sabem nem que está promovendo, não sabem que emissora que fez. Não, mas aí é a maneira que se faz a promoção, né? Existem maneiras e maneiras. E também o Alex aqui do bairro Vila Rica, né, aqui de Campinas, tá gostando demais do programa. Aliás, ele faz uma pergunta aqui que eu ia te fazer para encerrar o bloco, mas como o tempo estava correndo muito rapidamente no primeiro bloco, eu encerrei antes. Ele pergunta e também eu faço dessas palavras as minhas também. Você começaria de novo no rádio se tivesse que voltar atrás? Se o rádio me desse todas as oportunidades que ele me deu até hoje, eu votaria com orgulho. Infelizmente, hoje, eu não teria as mesmas oportunidades no rádio. Muito bem. Pois é, eu falo nas minhas transmissões de futebol, né? Quando entra lá a vinheta, eu falo assim, eu faria tudo de novo. Começaria tudo de novo. Só que eu tentaria fazer muito melhor do que eu fiz, né? É sempre assim, porque depois que a gente passou pelo rádio, tanto tempo de profissão, a gente percebe que errou bastante. Acertou muito, mas errou bastante também, coisa que a gente não faria de novo, né, Jota? E esses erros fizeram com que a gente foi melhorando a cada dia, né? Mas na vida é assim, né? A vida é assim. Aí a gente... se a gente pudesse voltar atrás, né? Seria uma maravilha, né? Jota Silva, a nossa política tá dando dó, tá dando vontade de chorar? Como é que você tá vendo esse momento político do país? Estamos vivendo um momento muito difícil, né, Roberto? Um momento complicado, um momento que o brasileiro, ele tem às vezes vontade de chorar, fica indignado, e com toda razão. Mas tudo isso que está acontecendo é bom que esteja acontecendo. Que é uma maneira de você qualificar a classe política, é uma maneira de você ficar conhecendo os verdadeiros políticos, quem é quem na nossa política, até mesmo para você ter a oportunidade de ir tirando essa turma de lado nas próximas eleições. Porque só quem vai mudar esse tipo de política que nós temos é o eleitor. É o povo. É o povo. Que ele é que tem o poder de voto. Agora, como é que você explica, você que também é um político, né? Você está fazendo, é a sua terceira? Quarto mandato. Quarto mandato, seu quarto mandato como vereador. Como é que você explica, vamos lá, em tantas pessoas que, eu vou pegar o Collor, que saiu escrachado do nosso, da presidência do país, que foi escandalizado, foi ridicularizado e, de repente, continua como senador, um dos caras fortes da política brasileira. Aí está o detalhe que eu disse para você. Quer dizer, quem que colocou o Collor de volta? Não, o eleitorado dele. O eleitorado dele. Esse que é o grande problema. Agora, então nós vamos correr os mesmos riscos. Eu até acompanhava outro dia aí um trabalho feito por essas pessoas que são humoristas, né? E que um stand-up, né? Falando que a lista da Odebrecht não precisava citar quem estava, bastava citar quem não estava, porque seria muito mais rápido, né? Com muito menos nomes e tal, com menos nomes, então, esses nomes citados, envolvidos, alguns já condenados, outros em processo ainda com inquérito, com processo e tal, eles vão continuar na política, Jota. Porque eles têm o eleitorado deles. Como é que é? Mas por que eles conseguem? Aí é que está o grande problema. O eleitor brasileiro, ele precisa não só votar, mas cobrar, acompanhar o candidato que ele votou, saber o que o camarada está fazendo, o que ele não está fazendo. Infelizmente, o eleitor brasileiro, ele vota e esquece. Aliás, ele esquece até em quem ele votou na eleição passada. Sim. Esse que é o grande problema. Você não esquece de quem você votou. Para prefeito, você não esquece. Mas o deputado, o vereador, a pessoa esquece. Nem lembra mais. Então, o eleitor brasileiro, ele precisa se cuidar um pouco mais nesse sentido, né? Se preocupar um pouco mais, porque é a política que mexe com o nosso dia a dia. É justo você pedir ao eleitor, você não, porque você é político,
eu não sou político, eu posso aqui falar. Você também pode, claro, mas eu acho que assim, por uma questão ética, você talvez nem falar. Você está hoje no partido do prefeito, né? Do prefeito, do PSB. Mas você foi PMDB há muito tempo, muitos né? anos. Então, há muitos do PMDB, do PSB, do PSD, enfim, há de quase todos os partidos, né? Pessoas que estão sendo investigadas e tal. Você acha justo e coerente eu chegar na televisão, uma televisão de abrangência nacional, e falar assim: eleitor, não vote em quem está envolvido, em quem estiver envolvido com denúncias da Lava Jato e tal? É justo isso? Ou, de repente, você pode também me retrucar dizendo: espera aí, ser citado ainda não significa que a pessoa esteja realmente envolvida e tal. Mas como demora muito a justiça nesse país aqui, se eu falar para o eleitor, citado ou não, citou na Lava Jato, não vote. É justo isso? Eu acho que não. Eu acho que a simples citação não quer dizer nada. Mas a partir do momento que o camarada foi considerado réu, por exemplo, foi considerado culpado, é réu, aí sim. Aí eu mesmo peço. Não vote. Não vote em deputado, em vereador, em presidente. Se o cara for considerado réu, por exemplo, já tchau. Mas então quando há Agora, o fato de citação, não. Citação... Jota, e quando há um acúmulo de indícios, por exemplo, nós vamos citar só o presidente da República, não tem nada contra, nada a favor. Ele tem 40 citações das denúncias da Odebrecht. Não é muita coisa para É bastante coisa, mas precisa se provar, né? Eu acho que... Cada uma delas tem que ser provada? Ou basta que se prove uma, então? Precisa provar. Eu acho que apenas citar o nome porque tem muitos casos aí que não tem apenas citação. Já existe uma investigação em andamento, já conhecida publicamente. Lava Jato, você... quase que eu falei Lava Jota. É Lava Jato, Jota. Você acha que tem que continuar? Tem que continuar. Eu acho que o grande feito na política brasileira nos últimos anos é a Lava Jato. Tem todo o meu apoio, tem que continuar, tem que mandar prender, tem que botar na cadeia aquele que faz falcatrua, aquele que rouba o dinheiro do povo. Então, a Lava Jato tem todo o meu apoio e tem que continuar. E eu até... por vezes aí na conversa com as pessoas, né, com pessoas do direito, eu costumo dizer o seguinte: nós estamos vendo tudo que estamos vendo, e olha que eles estão lavando o jato, hein? A hora que eles começarem a lavar avião monomotor, ultraleve, descer da escala, porque não é só na alta cúpula e na alta escala que tem corrupção nesse país, não. Tem corrupção em todos os níveis. Isso é importante dizer, em todos os níveis, em todas as classes. Se pega muito o lado político, e tem que pegar, que é bastante forte, mas você está vendo aí que é no judiciário, no meio empresarial, não é só no político, é em todas as TSE as do classes Rio de Janeiro, sociais. Tribunal Justamente, do Estado, gente. Quem está ali para fiscalizar, olha só, que está metendo a mão. E eu defendo, Jota, claro que isso aí, se você pudesse, eu até pediria, mas eu sei que não é da competência do vereador, né? Porque tem muita coisa, gente, e é bom que se explique aqui. Tem muitas coisas que a gente diz: olha, o vereador podia ter feito isso, feito aquilo. Ele não pode fazer. Eu acho que ser vereador hoje aqui é você entrar para legislar, fazer lei com uma caneta sem carga. Muito pouco você pode fazer na cidade, não é verdade? Né? Então, mas o que eu acho é o seguinte: o cidadão que está investido numa determinada profissão, por exemplo, o policial corrupto, que ele teve a farda, a gente fala farda de uma maneira geral, né, insígnia, para poder utilizar para o mal, utilizar para o crime, a pena tem que ser dobrada. O político que tem livre acesso num determinado segmento e pelo fato de ser político, ele teve portas abertas para poder praticar corrupção, ele também tem que ter a pena dobrada, sei lá, com agravantes e coisas desse tipo. Isso é urgente que se faça, porque é muito mais fácil a pessoa que tem um livre tráfico provocar e fazer uma corrupção do que quem não tem.
Quem não tem, por vezes, nem acesso, não tem como iniciar, o povo não tem como, mas o político, aquele que tem uma determinada posição na sociedade, é que ele tem. Então, ele se fizer, porque ele recebe o crédito, ele recebe o apoio do povo, ele se fizer precisa ser realmente a pena precisa apenado. ser em dobro. E eu acredito que a Lava Jato, a tendência dela é seguir, continuar e vai pelo menos tentar colocar esse meio político no eixo. Porque senão, pelo amor de Deus, né? Muito bom. Ei, Jotinha, como você conversa, né? Olha, faltam 20 minutos para terminar o programa, mas só é impressionante, isso, pelo né? amor de Deus. Então nós voltamos já aqui com o Jota, mas antes, gente, eu não falei aqui que o Jota Silva é narrador de futebol e nós trabalhamos muito, ele narrou muito futebol na rádio onde nós trabalhávamos juntos. Eu era o comandante da equipe, né? Com toda alegria e orgulho. O Jota Silva narrou futebol para mim só há uns 8, 10 anos, né? Mais ou menos. Uns par de tempo. Uns par de tempo. Deixa eu dar um abraço aqui na Solange Camargo e no Fábio Lopes Pinheiro. É um casal. Obrigado aqui, Solange. Obrigado, Fábio, dizendo que está gostando aqui da nossa conversa, das suas explicações. Obrigado mesmo, viu? E aqui o Edu Neri manda aqui os parabéns para todos nós pelo programa e pergunta a você por que o Hospital Ouro Verde está em dificuldades até com material de limpeza. Edu Neri. Olha, eu acredito que o problema de saúde é um problema generalizado, né, em termos de Brasil, a nível de Brasil. Especificamente o Ouro Verde, eu preciso procurar saber o que está. Eu vou pegar essa informação dele aí, vou levar a saber o porquê, qual o motivo que está faltando. Eu sei que a saúde em Campinas tem enfrentado alguns problemas muito sérios, devido até mesmo à falta de dinheiro, à falta de grana, né? Isso é um problema no Brasil inteiro, mas eu vou procurar saber especificamente o que anda acontecendo aí no Ouro Verde. Ô Jota, a carne vai subir, né? Vai subir. A carne é fraca. A carne é fraca, é podre. E vai subir, Jota. E vai subir. Ainda ontem, na sessão de ontem da Câmara Municipal de Campinas, eu aprovei uma moção de apelo, uma moção que apela ao governador Alckmin para que ele desista, né? Revogue, o termo mais certo, que ele revogue o decreto que ele assinou no final do ano para voltar a cobrar o ICMS em todo tipo de carne. Sobre circulação de mercadoria. Justamente, sobre todo tipo de carne. E veja bem, coincidentemente, a volta desse imposto, que está programado já a partir, semana que vem, a partir de 1º de abril, coincidentemente ele volta com essa crise que nós estamos vivendo aí com os frigoríficos, com as carnes, com a operação carne fraca, com carnes podres. Quer dizer, então 11% a mais que supermercados, que açougues, que frigoríficos vão ter que pagar de imposto. Quer dizer, isso vai repassar para quem? Para nós, consumidores. Agora, eu também, hoje parece que eu tô mesmo meio virado, né? Eu não tenho essa força, mas o povo tem. Ontem esteve aqui o Anderson Janete dando uma entrevista, a gente falando sobre o direito do consumidor, de que uma prática muito comum nos Estados Unidos é o boicote a determinado produto quando o produto está assim, muito acima e tal. O vereador não pode fazer isso, né? Propor à população que faça um boicote. Não podemos fazer isso, mas a população sabe o que lhe aflige, né? Sim. Sabe onde aperta o calo, onde o sapato aperta realmente. Então, se nós, de maneira telepática, né? Se nós nos comunicarmos telepaticamente uns com os outros, e se nós boicotarmos a carne? Tudo bem que a carne faz parte da alimentação, a carne é proteica, a gente precisa de proteína, aquela coisa toda. Mas ninguém vai morrer também se ficar sem comer carne por um período. Será que nós não podemos mostrar a nossa força enquanto povo, fazer um boicote de não se comprar carne? Faz churrasco com... Veja bem, o brasileiro é carnívoro. Ele não vive sem carne. Se você tirar arroz, feijão e carne do brasileiro, você mata ele. É a nossa comida. E um detalhe, Alberto, eu não estou aqui fazendo
propaganda do governo, não. Mas a gente tem aí um certo conhecimento, tem procurado informação. Nós tivemos aí esses problemas que são sérios, né? Complicados, né? Que dá vontade realmente até de não comer mais carne. Mas só que isso é uma coisinha pequena perante aos grandes frigoríficos, aos grandes mercados de carne que nós temos. A nossa carne ela é boa, você pode ter certeza disso. Né? Você acha pode ter certeza disso. É o que muito se discute, talvez tenha havido um certo exagero da colocação para o povo a respeito de tudo que aconteceu, talvez até não se minimizou ou de repente se valorizou muito. Você entende alguma coisa assim? Eu entendo. Até dias atrás um amigo meu brincando disse, olha, usaram uma bala de matar elefante para matar um gatinho. Mais ou menos esse é o exemplo, né? Eu acho que um pouco exagerada a história da carne, né? Quer dizer, acabou, como acontece no Brasil tem esse detalhe, acabou generalizando, né? Mas nós isso temos grandes produtores sérios, grandes frigoríficos sérios. Mas isso também deu um susto, né, no pessoal. Como a Lava Jato, por exemplo, Lava Jato deu um susto nos políticos brasileiros, de uma maneira geral. Não, de qualquer forma foi boa. Eu acho que a dose foi um pouco forte, mas foi boa. A dica foi legal. Muito bem. A dica ficou bem marcado. Se alguém tentasse ou estava pensando em fazer alguma coisa errada, alguma falcatrua nesse meio, então já vai ficar com a barba de molho. Pro açougueiro ficou bom, melhorou muito, né? Porque as pessoas agora querem mais aquela carne fresca, né? Não aquela carne embalada, congelada e tal. A carne fresca que, na teoria, não passa por esse processo. Uma dica que eu acho que todos nós podemos fazer, ao invés de você boicotar a carne, simplesmente procure comprar em açougue, onde você vê lá que a carne está fresquinha, está bonitinha, açougue de procedência. Não só o açougue, mas o açougueiro também. Essa é a vantagem, às vezes, de você comprar carne em açougues de bairro. Sem dúvida. Né? Se você conhecer o açougue e principalmente o açougueiro de boa procedência, você vai comprar uma carne mais fresca. Cima da hora, dá tempo de você falar do Rapidão, que é o BRT, mas tem que ser rapidão mesmo. Rapidinho, amanhã no Salão Azul da Prefeitura, recebi o convite hoje do prefeito municipal, prefeito Jonas, com a presença do ministro Bruno Araújo das cidades. O prefeito vai anunciar o início das obras praticamente do BRT, né, do transporte rápido de ônibus aqui em Campinas. Vai ligar o quê? Inicialmente, essa parte, até o Ouro Verde de Campo Grande. Ouro Verde de Campo Grande. Primeiramente essa parte. Muito bem. Mas o trajeto é para ser bem maior com o passar do tempo. Que hora que vai ser? 2h45. Pena que eu não posso. Exatamente em cima, bem no horário do seu programa. Senão eu iria acompanhar, acho muito interessante a gente saber, até para poder justamente, né? É muito importante que a gente saiba, mas não faltará oportunidade. Jotinha, obrigado pelo título de cidadão campineiro que você me deu lá atrás, antes da Copa do Mundo, de eu ir para a Copa do Mundo da Alemanha. Obrigado por estar aqui, pela conversa deliciosa, viu? Eu que agradeço, Alberto, um abraço a você, aos telespectadores da Rede Família, um grande abraço e estou à disposição de todos lá na Câmara Municipal de Campinas, o gabinete 30 do vereador J. Silva. Gente, falei com o J. Silva, vereador, radialista, acima de tudo, meu amigo, adorei falar com ele e tenho certeza que vocês gostaram também, tá bom? Saúde, paz e alegria e muita sorte. Vambora? Foi ótimo? Valeu, Jotinha.